Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. Lá, Atos Romanos, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, e por aí vai, você vai chegar em Efésios 3, 14 a 21. Por isso, me ponho no joelho diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o seu verdadeiro nome. Peço ao Pai que, de acordo com a sua grande glória, Ele permita que vocês tenham os seus espíritos poderosamente fortalecidos por meio do seu Espírito. Peço que Cristo viva nos seus corações por meio da fé e que a vida de vocês tenha raízes e alicerces no amor. Assim vocês poderão compreender, junto com todo o povo de Deus, qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo Jesus. Sim, que vocês possam conhecer esse amor, qual supera todo o entendimento, para que fiquem repletos da natureza de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, mediante seu poder que atua em nós. A Ele seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e gerações, para todos sempre. Amém. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus pode sentar, meus irmãos. Amados, o apóstolo Paulo estava escrevendo aqui aos irmãos em Efésios, querendo explicar algo muito importante. E ele já começa dizendo que para poder explicar a situação que os irmãos em Éfeso teriam que fazer, resolver, solucionar, ele se colocaria de joelhos. O crente que tem a capacidade de se pôr de joelhos, não de forma exatamente literal, mas da forma literal também é muito importante, ele nunca vai estar amedrontado diante de situações. Mas o que era que Paulo queria explicar? E ele chama de família, diz no versículo 15, de quem toda a família no céu, na terra, recebe o seu verdadeiro nome. Ei, quem é a família no céu? Jesus, o Espírito Santo, Deus. Quem é a família na terra? A igreja. Aí ele diz, de quem toda a família no céu e na terra recebe o verdadeiro nome. No céu é reconhecido, na terra também é reconhecido o nome que Paulo estava falando. Peço que o Pai, de acordo com a sua grande glória, permita que vocês tenham em seus espíritos poderosamente fortalecidos por meio do seu Espírito. Paulo sabia tanto disso, que na sua quarta carta ele disse que quando ele pensava que estava fraco, ele estava forte. Quando ele pensava que estava forte, ele estava fraco. Porque a dependência do crente, velho, para se fortalecer espiritualmente, ela não depende do hábito que o nordestino tem, que o sertanejo tem. O sertanejo, eu descobri que o sertanejo é viciado em farinha. E todo mundo, a gente ouve dizer que a farinha é um alimento que dá robustez, faz passar fome. Um crente é diferente. A robustez espiritual que permite que nós nos fortalecemos é quando nós fortalecemos o nosso espírito com o Espírito de Deus. Estando assim fortalecidos, tenha certeza que as nossas lutas espirituais, estando nós de joelhos, elas já estão ganhas, elas já estão vencidas, elas já estão superadas. Como? A conexão entre o Espírito de Deus com o nosso Espírito, com a nossa posição de rendição
estando de joelhos. É fácil entender isso? Peço que Cristo viva em nós. O 16 ainda diz. O 17 ainda diz. Peço que Cristo viva em nós e viva em seus corações por meio da fé. Por meio da fé. Como é que Cristo habita em nós e vive em nossos corações? Por meio da fé. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu já estive, quando adolescente, com muita sede. E a gente estava na praia. E me disseram, eita rapaz, já sei, vamos comprar o que a gente está encontrando mais fácil. Por incrível que pareça, não tinha água, não tinha ninguém passando com água na praia. E papai comprou uma coca, ou foi uma Fanta, não lembro. E eu tomei a Fanta. Eu, parcialmente, passou a sede. Mas logo em seguida, a sede voltou. Porque eu não bebi água. A água, a sede, só se mata com água. Você pode colocar qualquer outra coisa, mas a sede que o crente tem só se mata com a água viva, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero que Cristo seja viva em vossos corações por meio da fé. Por que o Senhor disse essa história da alma, pastor? Porque você pode tentar agradar a Deus com todas as coisas. A Vera pode dar o salário dela para os pobres, daqui até o ano que vem. Se não tiver fé, não agrada a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que se não vê. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus acreditem que Ele existe. Acreditem que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Crente sem fé é uma pessoa na UTI espiritual. Acreditemos nós que se você não tiver fé, e aqui nós não estamos dizendo o tamanho, porque Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de uma melancia, podemos dizer a um monte, saia desse lugar e se joga no mar e acontece. Não foi assim, mano? Uma grão mostarda, cara de mostarda. Ah, tamanho do grão de mostarda. Por quê? Mas o que nós precisamos ter. Eu me lembro daquela história do homem que procurou Jesus e pediu para Jesus libertar o filho dele, que ele estava terrivelmente demoniado. Ele chega para Jesus e diz: Jesus, vai expulsar aquele demônio? E achou enfermidade. Foi enfermidade. Vai expulsar aquela enfermidade? Aí Jesus chegou para ele e disse: tu crê? Ele disse: eu creio, mas a minha fé, ajuda a minha fé. Ajude para a minha fé ser acrescentada. Ajude para a minha fé ser aumentada. Ajude para a minha... Jesus deseja, se a sua fé está pouca, aumentar a sua fé. Mas nunca deixe a sua fé ficar zerada. Se os batimentos cardíacos pararem, o seu corpo morre. Se a fé morrer, o seu corpo espiritual morre. Meus irmãos, aí Paulo diz que a vida de vocês tem raízes, alicerces na ira. Vê? Que a vida de vocês tem alicerces na irritação. Que a vida de vocês tem alicerces na contenda. Que a vida de vocês tem alicerces na rinha. Que a vida de vocês tem alicerces em que mesmo está isso? Do amor. Do amor a Jesus. Que a vida de vocês tem alicerces no amor. Aí só aqui eu já aprendo pelo menos algumas características. Quer resolver uma causa? Quero o Senhor. Põe-se de joelho. Quer resolver uma causa? Quero o Senhor. Então deixe que o seu espírito seja fortalecido pelo Espírito de Deus. Quer resolver uma causa? Quero o Senhor. Mas tenha fé. Quer resolver uma causa, Senhor? Quero o Senhor. Aí então faz o seguinte: tenha um alicerce no amor. O que me faz entender que o coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de ira, não tem sucesso na presença de Deus. Mas pastor, por que eu não consigo certas vitórias? Como é que está seu coração? Não, o batimento cardíaco está tranquilo. Quando eu estou em repouso, ele está em 70 e 80. Quando eu estou em caminhada, ele está de 110 a 120. Ok. Mas, como é que está o seu coração? Está agradando a Deus? Está fazendo a vontade de Deus? Está agradando ao Pai? Está fazendo a vontade do Senhor? Como é que está seu coração?
Interessante que ultimamente eu estou vendo tantas pessoas fazendo pontos-a-fé. Tantas pessoas, muita gente. As veias entupidas. Não cuidaram bem da alimentação e da saúde. Comeram tudo que veio pela frente e entopem as veias. Ontem eu estava conversando com o Senhor e ele está com problema do coração, mas tomando Coca-Cola. E eu fico pensando, as veias espirituais da gente precisam estar completamente limpas e nelas correr o sangue transformado em amor por Jesus. Se eu não consigo amar, meu coração vai parar a qualquer momento com um infarto fulminante espiritual. Se eu não conseguir amar, meu coração vai parar a qualquer momento e eu estarei morto espiritualmente, mas com aparência de vivo fisicamente. Quando eu identifico e percebo problema cardíaco espiritual, verá, a gente percebe logo um cansaço. Aí, vai para a igreja, irmão? Vou não, eu estou cansado. Oi, irmão, está tudo bem com o Senhor? Está nada, está tudo complicado. Oi, irmão, a paz do Senhor está levando a vida bem? Está indo, mas não sei não. Ontem estava pior do que hoje está pior que amanhã. Isso é problema cardíaco espiritual. Perceba bem, meus irmãos. O versículo 18 diz: assim vocês poderão. Como assim? Quando a vida de vocês estiver em raiz e alicerce no amor, assim vocês compreenderão, junto com todo o povo de Deus, qual a largura. Paulo aqui dá as medidas de quem é experiente em fazer tendas. Qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Largura, comprimento, altura e profundidade. Quem é baseado, firmado, alicerçado em Deus, precisa ter largura. Largura para quê? Pode esticar ele, pode puxar ele, pode tentar estourar ele, mas o coração dele só cabe aquilo que a Bíblia diz: fé, amor, esperança, paz, alegria. Profundidade, balança, mas não cai, tem alicerce. A altura, da mesma forma que ele cresce para baixo, ganhando raiz, ele cresce para cima. E tudo crente precisa ter largura, profundidade, altura, medidas exatas para ser aquele crente inabalável. Ô pastor, eu caí porque, sei lá, está tão difícil, falta raiz. Ô pastor, eu explodi porque faltou a paciência. É porque você está estreito, você não tem largura. Ô pastor, eu não sei, estou desistindo. É porque você não tem altura. Por que altura? Porque quem é alto vê as coisas por cima e nunca é pego de surpresa. Torre de vigia, você já viu embaixo? Torre de vigia é no lugar escondido? Torre de vigia é no lugar oculto? Não. Torre de vigia é no meio do terreno, lugar bem alto, de onde o vigia olhar, ele está vendo todo o ambiente. Por isso que ele está lá em cima. Nós temos que ter a altura de uma torre de vigia. Ei, de mano, estão metendo pau em tua. Não, mas eu estou num lugar alto, não me atinge não. Estão metendo pau em tua. Mas eu tenho raiz, não cai não. Estão ticando, mas eu tenho base. Eu tenho comprimento, largura, altura, profundidade. Não vou ser destruído. Não. Aí Paulo diz, vocês vão compreender qual é a largura, a altura, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo. Sim, vocês possam conhecer esse amor, qual supera todo o entendimento, que fiquem repletos da natureza de Deus. E Paulo está querendo dizer aqui que quando nós nos mergulharmos neste oceano de amor, nós não vamos parecer com outra coisa a não ser com Deus. Você já pensou um crente parecido com Deus?
Parecido com Deus de que forma? Nas ações. Parecido com Deus de que forma? Na maneira de pensar. Parecido com Deus de que forma? Na maneira de agir. Parecido com Deus de que forma? Na maneira de falar. Parecido com Deus de que forma? Na maneira de tratar. Parecido com Deus de que forma? Na maneira de prestar um culto. E devemos ser parecidos com Deus. E o parecer aqui é ser tão idêntico que seria difícil identificar qual o original. O parecer aqui é desse jeito. Que luta é essa nossa de parecer com Deus. Aí o pensamento do irmão Adão passou ali o pensamento dele dizendo assim: Ih, Jesus, parece que eu estou meio longe de parecer com o Senhor. Mas quando nós quisermos ser parecidos, por essa causa, eu quero ser parecido com o Senhor. Por essa causa, Senhor, eu vou me pôr no joelho. Por essa causa, eu vou deixar o teu Espírito fortalecer o meu Espírito. Por essa causa, Senhor, eu vou permitir que o teu amor invada o meu coração. Por essa causa, eu vou permitir, vou tentar entender a largura, a profundidade, o comprimento, a altura do teu amor. Por esta causa, Senhor, eu vou inundar no rio da tua graça, para ser parecido contigo. Simplesmente isso. E para terminar, meus amados, versículo 20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, mediante o poder da sua glória que atua em nós. Se você fizer isso, pela causa se colocar no joelho, pela causa clamar ao Senhor para aparecer com Ele, pela causa viver em amor, pela causa viver muito parecido com o Mestre, Ele vai fazer além daquilo que você pede e pensa, que você pensa e pede. A Ele, por isso que vai acontecer na minha e na sua vida, seja dada a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Sejamos parecidos com Deus, parecidos com o Senhor, parecidos com Jesus. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, primeira carta aos Coríntios, como eu sou de Cristo. Jesus era tão parecido com Deus quando andava aqui na terra. Tão parecido, velho, que os discípulos chegaram para Jesus, lá no Evangelho de João, disseram: Jesus, a gente queria ver o Pai. A resposta dele foi: você já sabe que é comigo, não sabe quem é o Pai? Eu sou o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. É Felipe, filho do Pai. Foi Felipe, não foi para ali, foi Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Acorda, minha esposa. Quem vê a mim, vê o Pai. Entenda bem. Estou igual a você. Eu sabia. Quem vê a mim, vê o Pai. Já pensou? Alguém dizer: eu quero ver uma foto do seu pai. Não precisa não, olha para mim que você está vendo. Nós precisamos ser parecidos com Deus, assim como foi Jesus, assim como Paulo foi parecido com Cristo. Tem que ser parecido. Por isso, volto a dizer isso, Fernanda. Por isso que quando Jesus foi preso, Judas teve que beijá-lo para que os soldados não prendessem a pessoa errada. Os discípulos eram tão parecidos, no cabelo, no bigode, na barba, na altura, nas vestes, do calçado, na voz, que Judas teve que beijar para poder entender a pessoa errada. Beije Jesus, abrace Jesus, seja parecido com Jesus. Não beije Ele para vender por 30 moedas, mas beije Ele porque eu amo e porque você parece com Ele. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Na casa do Adão? Muito bem. Um Adão, vem lá. Do jeito que o senhor souber. Do jeito que o senhor souber, não precisa caprichar. Olha o microfone lá. Pega, pega. Salve a igreja com o Pai do Senhor. Amém. Ó Deus maravilhoso, Pai. Tu é tudo para nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo culto de hoje. Que foi maravilhoso, pelo louvor, Jesus. Deus nos dá com entendimento, na sabedoria, na paciência, para nos esperar o tempo que for necessário.
Deus mudar a vida desse povo, desse assentamento. Que pense no Senhor, que venha para a casa do Senhor, que não brinque de ser crente. Sirva a eles enquanto é tempo. Porque pode ser que nós, de uma hora para outra, se expire e se acabe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir a oração do Vadão. Aí, Vadão, o senhor conseguiu orar? Maravilha. Mas foi bem. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo seja com você, a sua casa, a sua família, o seu endereço. E quarta-feira estaremos aí na casa de Vadão, em nome de Jesus. E você diz, e você diz, você diz.